Olá, pessoal, bom dia. Hoje vamos fazer a nossa decolagem previdenciária número 13 sobre o processo administrativo, recurso e revisão. Obrigada à presença de todos que estão aqui ao vivo e também você que está assistindo a gravação. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar com seus amigos, para que a gente possa cada vez mais crescer esse é o nosso grupo de estudos e troca de experiência. A intenção aqui eu vou trazer alguns pontos relevantes que nós, né, já estudamos e utilizamos no dia a dia como sugestão e também fica aberto aqui o espaço para todo mundo poder compartilhar suas experiências, trocar dúvidas e cada vez a gente crescer essa nossa prática diária de levar renda, dignidade e sustento para as pessoas, né? Ah, o tema de hoje é super relevante, que é o processo administrativo, o recurso e a revisão. O que é o processo administrativo? Para nós que somos advogados, é fácil falar e entender sobre processo. A gente entende como um procedimento, como uma série de atos, né, de fases para comprovar o acesso a um direito, a um benefício, a um serviço do INSS. O processo que nós vamos conversar hoje é o administrativo direto no INSS. Aí, muitas vezes, a gente pergunta para o cliente: tem a cópia do processo administrativo? E o cliente fala: eu tenho aqui, ó, que está no meu INSS. E manda ou o agendamento ou a carta de concessão. Então, eu costumo explicar, né, que quando era físico, eu falava: olha, o INSS montava uma pastinha com os seus documentos, a análise deles, o cálculo e a decisão do seu pedido. Agora que é digital, monta um arquivo digital com todos esses mesmos documentos e lá a gente tem que olhar para verificar se houve algum erro, alguma falha do INSS. Então, a definição do processo administrativo é esse daí: a reunião desses documentos, da análise e da decisão do INSS. Essa nova IN, apesar de bem polêmica, eu gosto porque ela é mais, a leitura dela é mais prática. Eu percebi que ela é mais direta, mais didática. Então, deixei aqui a previsão legal, né, do processo administrativo na IN. Tem uma portaria específica só sobre o processo administrativo, que é a 993, e também para todo mundo lembrar da lei do processo administrativo federal, porque acaba tendo na verdade, meio que um conflito entre a instrução normativa, a lei do processo administrativo federal e também o tema 1066 do STF, mas isso a gente vai ver aqui na sequência. Aqui deixei os tipos de processo administrativo, que não é só para concessão de benefício, né? Existem diversos tipos e essa nova IN, ela é maravilhosa também por isso. Ela traz uma portaria específica para concessão dos benefícios ou serviços, ou seja, você vai solicitar uma aposentadoria, uma pensão por morte, algum outro tipo de benefício, essa portaria, não, eu quero solicitar o serviço de reabilitação profissional, essa mesma portaria 991 de 2022, concessão de benefícios ou serviços administrados e geridos pelo INSS. O meu cliente ele está com problema no reconhecimento de vínculo, contribuições, tem falha no extrato previdenciário dele, no cadastro, ele precisa fazer uma averbação, essa portaria 990, que trata diretamente do cadastro, administração e retificação das informações dos segurados, dependentes, beneficiários. Sobre essa portaria, ela é interessante, eu utilizei ontem, por quê? Nós fizemos um pedido de averbação de reclamação trabalhista para constar no CNIS do cliente e, posteriormente, fazer o pedido da aposentadoria dele. Foi feito esse pedido do RAC, né, o conhecido RAC. Só que a documentação que o INSS exigiu não cabia dentro do sistema
que nós utilizamos ou do meu INSS. Então, no prazo da exigência, solicitamos alguma forma de apresentar essa documentação, geramos o link, encaminhamos para o INSS. Nada disso foi considerado e eles indeferiram esse pedido. Como nós tínhamos a prova do pedido administrativo e da resistência do INSS para cumprir, com isso foi ajuizado. Ontem eu olhei a contestação para fazer a réplica, quando eu tomei um susto. O INSS na contestação fala que os dados do CNIS não são de responsabilidade dele, que ele não tem nada a ver com isso. Então, eu peguei a portaria, falei, agora eu vou fazer a réplica da contestação deles, utilizando a normativa própria deles, né? Porque se isso é deles, é todo o sistema deles, informatização, se eles têm todo esse meio, não tem motivo para essa recusa. Depois eu volto para contar para vocês o desfecho desse caso. Quando se trata de manutenção dos benefícios e serviços, é a portaria 992. O que seria essa manutenção dos benefícios e serviços? Eu moro em São Paulo e vou me mudar para o estado do Tocantins. Então, eu quero trocar o meu benefício, transferir para manutenção em uma agência lá para a região que eu vou. É essa portaria. Eu quero bloquear o acesso a consignado. Essa portaria. Tudo que envolve a manutenção, a continuidade dos benefícios e serviços é a portaria 992. E ela também fala sobre as obrigações de manter as condições que permitiram o início do benefício, as revisionais dos pente finos, né? Quando é sobre recurso, a portaria 996 de 2022, são todas, até agora essas portarias são anexas às, à IN 128. E sobre revisão, a portaria 997. Lembrando para vocês que revisão não é só para corrigir valor de benefício, tá? A revisão, ela também é um meio para você revisar, contestar o resultado de uma análise, que a gente vai conversar um pouquinho hoje também. Então, a revisão, ela pode passar do prazo para recurso, você tem 10 anos para solicitar uma revisão e apontar o erro do INSS para que reveja os motivos, né, o que geraram aquela decisão e corrigir também o que foi considerado ou incluir o que não foi considerado. O BPC, como a gente sabe, é um benefício assistencial, né? De origem da assistência social. O INSS faz a gestão, a administração, só por convênio entre a assistência social e o INSS, mas ele não é responsável. Então, o processo administrativo para o BPC Loas e também o auxílio inclusão, essa portaria conjunta 03 de 2018. Tudo que envolve benefício assistencial, essa portaria conjunta 03 de 2018, referente a procedimento, tá? Não estou falando da parte material aqui com vocês. E existe também uma portaria que determina a forma de cumprimento das decisões judiciais. Por quê? Quando a gente consegue uma averbação, algum reconhecimento judicial e também essas ACPs, tem uma portaria bem recente, eu acho que é de ontem ou anteontem, que fala dessas ACPs, né? As ações civis públicas. Para aplicação, tudo isso é utilizado como parâmetro, essa portaria conjunta 83 de 2012, tá? Então, precisa levar que o INSS cumpra alguma determinação judicial. Essa portaria aqui é o que dá o direcionamento, dá o caminho de como fazer isso daí. Aí agora partindo para quem pode
fazer esse pedido, quem pode ser parte, quem tem legitimidade ativa para esse requerimento do processo administrativo no INSS. O próprio cidadão, segurado ou dependente, o advogado nomeado, o procurador. Procurador, gente, a gente tem que fazer algumas distinções. Nós, advogados, somos procuradores. Até aí, tranquilo, nossa profissão autoriza. Você pode nomear como procurador seu marido, sua esposa, seu filho, seu sobrinho, seu vizinho, sua comadre, seu compadre. O procurador nada mais é alguém que vai lá levar o seu requerimento, te representar nesse sentido. Existe uma discussão atual questionando os procuradores administrativos que são contratados para essa intermediação. Minha opinião, é um serviço administrativo, a lei não proíbe. Existe uma legislação específica que eu vou até compartilhar com vocês. Ela regulamenta a profissão do despachante documentalista. Só que esse despachante documentalista, ele tem que passar pelo curso, fazer a formação, passar pela avaliação e ter o registro lá no conselho do despachante documentalista. O que a gente vê no dia a dia é isso? Não, não é. É certo, é errado? Não me compete. Não sou legisladora, não sou investigadora. O que eu vejo que é interessante para a gente utilizar o seguinte: eu sou advogada, nós somos advogados, nós temos compromisso e responsabilidade profissional. Se alguém vai nos procurar para determinado serviço, ele vai ter o atendimento de um advogado. Se essa pessoa procurar um procurador, um despachante documentalista, um vizinho, um cunhado, um filho, um sobrinho, o Google, nós não temos relação nenhuma, tá? Então, eu não vou entrar nessa batalha do que é certo, o que é errado. Eu estou mais preocupada em atender meus clientes, ter um bom resultado, um bom retorno, indicações, levar renda para outras pessoas, do que ficar nessa discussão. Mas talvez a discussão seja por pessoas utilizarem de forma indevida essa nomenclatura de procurador administrativo e não seguir querendo se passar por um advogado ou despachante documentalista. Talvez seja isso. Que aí exercício ilegal da profissão também é crime, aí é outra esfera também. Mas a IN, a legislação, não veta a participação desse procurador nomeado pelo interessado. Representante legal. Quem é os menores, né, até 16 anos, genitor, genitora, quem tem o poder sobre essa criança e adolescente, ou o curador, o tutor. Esses são os representantes legais. Aí vem aquela questão do analfabeto. Ah, não, eu vou pegar a procuração com a assinatura de 2 testemunhas e vai dar tudo certo. Se deu certo, ótimo. Agradece, comemora e vida que segue. Por quê? A normativa diz o seguinte: que para analfabeto, ou utiliza aquela procuração pública do cartório, para via administrativa ela é gratuita, ou a assinatura a rogo, ela tem que ser feita na presença do servidor, na agência do INSS, e aí esse servidor coleta a digital do analfabeto, vai fazer algumas perguntas para ter uma ideia se essa pessoa analfabeta concorda em nomear esse procurador, e vai coletar a assinatura de 2 testemunhas. Essa é a assinatura a rogo, tá? Se for algum outro meio, não é assinatura a rogo. Essa é a forma prevista na norma sobre a representação desse analfabeto. Aí eu coloquei esse ponto aqui do BPC, por quê? Por vezes, as pessoas que têm uma certa deficiência, descoberta na infância, na adolescência, acabam não tendo
a mesma condição de desenvolvimento, né? Não, e as famílias carentes não têm como, nem sabem da necessidade e do apoio da Defensoria Pública para regularizar essa condição toda com uma interdição ou algo do tipo. Ah, mas eu preciso dar entrada no BPC, se eu for dar entrada na curatela, vai demorar, vai isso, vai aquilo. A legislação autoriza utilizar um termo de compromisso. É assim, vamos supor, um jovem de 20, 21 anos, digamos que descobriu o diagnóstico de autismo, ele não tem como se manifestar. Ele, não adianta nem pedir para ele assinar a procuração, que ele não vai conseguir. E também é meio contraditório você coletar a assinatura de alguém falando para o INSS ou para o juiz. Olha, fulano assinou esse documento aqui para eu representar, mas ele não tem condições de se administrar. Então, você pode, no momento de dar entrada, quem for o responsável assina esse termo de compromisso, se responsabiliza na representar e a direcionar os valores desse benefício para a pessoa interessada, para o titular do BPC, por exemplo, mas aí vai ter um prazo de 180 dias para regularizar essa representação. Isso aqui é bem útil, bem interessante. Nós utilizamos bastante, por quê? Por vezes, até mesmo a tutela da curatela ou da interdição leva um tempinho para ter uma nomeação provisória, algo nesse sentido, né? Para fazer o requerimento do processo administrativo, aqui está no artigo 12 da portaria 993, ele deixa bem claro esse artigo sobre o uso das plataformas digitais atuais, né? E deixa tudo que é presencial, que é físico, em segundo plano. Mas a gente tem que lembrar sempre que, aqui falta um item aqui, eu já vou colocar agora para não esquecer. É o 0800 135 0135 do advogado. Você pode fazer o requerimento do benefício pela central do 135, direto na agência do INSS, vai te dar um trabalhinho maior. Se fizer pela central do 135, depois vai ter que anexar a documentação pelo meu INSS com a senha que o cliente confiar o acesso, né? Ou INSS digital do advogado. E também o 0800 do advogado. O que é o mais importante aqui? Deixa eu ver se eu coloquei aqui no final. Não coloquei. Então eu vou falar agora aqui para vocês, ó, algo que eu compartilhei semana passada lá em Aracaju e já tinha conversado com alguns colegas. Qual dessas plataformas é a melhor para nós que somos advogados? Primeiro, INSS Digital, nosso convênio com a OAB. A gente já prepara a documentação, encaminha no formato, tudo certinho, ficamos cadastrados. Tá fora do ar. 0800 do advogado. Não consegui. Vai com a sua procuração na agência do INSS. Por que que nós evitamos a central do meu INSS? Primeiro, a senha é do cliente, não é nossa, é uma senha da plataforma gov.br. Isso daí dá acesso a mais de 100 benefícios, 100 serviços, é muita informação privada do cidadão que a gente não tem a necessidade de ter acesso a isso. E sem falar no risco de um WhatsApp vazar e ocorrer uma invasão, um vazamento de dados e acontecer algo. Então, a senha do cliente, quando ele confia a senha, o ideal é pegar um termo de que ele está concordando. Se você fizer essa solicitação de benefício pelos meios direcionados ao advogado, só você, como advogado, vai cancelar esse requerimento. Se você fizer pela central do meu INSS do cliente e o vizinho dele falar assim: larga desse advogado aí, tá demorando demais, não faz serviço, não responde. Ele vai lá, ele te retira do requerimento, ele cancela o requerimento e aí você não tem nem como acessar e provar que participou daquele serviço, porque é tudo digital, né?
A gente não tem a cópia do protocolo próprio, só em nome dele e da senha dele. Então, para evitar esse tipo de dor de cabeça, utilizar só o nosso acesso como advogado para esses requerimentos, né, de benefício e serviço. Tranquilo para você isso daí ou eu tenho que continuar o comentário do acesso do advogado? Vou dar um exemplo bem prático aqui, para todo mundo entender por que que a gente tem que usar o nosso. Imagina que você fez um requerimento de BPC e aí o seu cliente, para garantir a DER, né, a data de entrada do requerimento, efeito financeiro, e seu cliente precisa ir até o CRAS fazer uma atualização para cumprir a exigência. Se até o CRAS, na porta do CRAS, dentro do CRAS, fora do CRAS, saindo do CRAS, qualquer coisa assim, alguém convencê-lo de que ele não precisa do seu serviço, ele te retira do requerimento, ele faz um novo requerimento, ou ele cancela aquele requerimento. Se for um requerimento feito pelo convênio do INSS com a AB, ninguém cancela a nossa participação disso daí, tá? Então, essa é importante manter essa atenção nisso daí. Aqui são as fases dos processos administrativos, né? A inicial é o pedido, a instrução é a produção de provas, cumprimento de exigência, a decisão é a efetiva decisão do seu requerimento de concessão, de reconhecimento, de manutenção, a parte recursal, né? Quando há um indeferimento, não concorda com alguma decisão, é possível recorrer, e a fase revisional. Aqui, ó, vocês estão vendo? Eu deixei tudo aqui, a fundamentação certinha, com os artigos, portaria, tudo bonitinho, para a gente utilizar no dia a dia, na hora de trabalhar esses processos administrativos, tá? Aí agora vamos para as polêmicas, parte que todo mundo gosta, né? Que é a que discute, não, vamos ver, vamos debater. O prazo para análise, para resposta desse processo administrativo. Aqui, não coloquei, vou colocar agora aqui em cima para vocês. Aqui em cima estão os prazos do tema 1066 do STF, que é um acordo homologado entre o INSS e a Procuradoria Nacional, a Ministério Público Federal, de que entregue a documentação completa, né? Concluído o requerimento, a resposta tem que ser expedida, tem que ser proferida nesse prazo aqui. Eles, via de regra, estão cumprindo isso aqui sim, tá? Pelo menos a gente não tem enfrentado problema nesses prazos aqui. Salvo algumas exceções. Tem cumprido tão bem que se você pedir um BPC idoso, qual o risco de não ter R$ 1 de atrasado? Porque vai bater, requerimento está certinho, você preparou a documentação, você já corrigiu o CNIS do seu cliente para evitar a negativa do robô. O CAD único dele já está atualizado, tudo certinho. Fez o requerimento do BPC, você corre o risco de no mesmo dia, no outro dia já sair a concessão. É ótimo, mas financeiramente não é tão vantajoso. Por um lado. Um lado não é vantajoso, você não vai receber honorários dos atrasados. Por outro lado, é vantajoso que ele vai ficar contente e vai falar para os conhecidos dele, para as pessoas com quem ele convive, de que o profissional ofereceu um serviço bom, com uma resposta num tempo razoável. Já a lei do processo administrativo federal, ela fala que o processo tem que ser concluído, né, a resposta, até 30 dias, com prorrogação por igual período. Qual que é o problema aqui? Aqui é a lei federal que fala, no geral, sobre qualquer processo administrativo no âmbito federal. Ela não é direcionada para os procedimentos do INSS, e sim de qualquer órgão que envolva processo administrativo federal. Por experiência,
Não adianta guardar 60 dias aqui e fazer o MS, tá? Apesar da lei ser maior do que esse tema, o juiz vai considerar o tema, tá? No mandado de segurança, não vai considerar a lei, salvo algumas exceções. Então, o que que a gente recomenda? Aguarda aqui o prazo do tema 1066, deu o prazo, não tem resposta, manda o e-mail para a ouvidoria, cobra o mandamento, agenda um guichê, guarda essa documentação. Passados 30 dias além desse prazo, aí sim, faz um mandado de segurança, porque o INSS tem dado andamento nos casos que estão parados, assim que tomam ciência desse mandado de segurança. Mas para o mandado de segurança, gente, eu até estava conversando com a Tati, tem uns 2 meses, né, Tati? A gente bolar uma aula, um curso aí, um treinamento sobre esses mandados de segurança. Por quê? Para você fazer seu mandado de segurança, tenha certeza que seu processo está em condições de julgamento, porque não vão abrir exigência. Primeiro regulariza, deixa seu processo redondinho, tá? Ele vai ser julgado no estado que ele tiver lá. Entrou com mandado de segurança? Ah, não, mas eu queria que convertesse em diligência, eu queria que fizesse isso, fizesse aquilo. Não vai, não vai. Tenta, toma suas providências, suas diligências na via administrativa para deixar tudo correto e avalia bem se é o caso de mandado de segurança, se não falta alguma coisa, tá bom? Aqui, a exigência. Exigência é algo que é muito bom, muito interessante, porque é uma oportunidade para você se desvencilhar um pouco do robô do INSS, e o INSS permite que você complemente o seu requerimento, apresente a documentação necessária no prazo de 30 dias, que você pode, nesse mesmo prazo, comprovando que não teve acesso à documentação, pedir a prorrogação. Ah, eu não passou, está chegando nos 30 dias, eu não consegui. Os documentos que a empresa encerrou, pegou fogo, qualquer coisa. Não tem problema. Pega um comprovante de que você buscou todos os meios para apresentar essa documentação e não foi possível. E informe. Por quê? Lembra no processo civil? Decisão com análise de mérito e sem análise de mérito? É a mesma coisa. Se a exigência não for cumprida, o seu requerimento, a decisão dele vai ser sem análise de mérito. Ou seja, faltou interesse de agir, você não cumpriu os requisitos mínimos para dar andamento nesse seu processo. Aí não tem nem como recorrer. Você não tem resistência do INSS para discutir isso na justiça. Então, não conseguiu a documentação da carta de exigência? Vai lá na resposta e coloca assim: olha, segue anexo um e-mail solicitando o PPP atualizado, não consegui agendar o CAD único, a empresa encerrou as atividades, comprova essa sua diligência e pede para julgar o processo no estado que estiver. Por quê? Aí vai analisar o mérito. E aí, com análise de mérito, se for negado, se o resultado não for o pretendido, você pode recorrer, ajuizar, pedir uma revisão, contestar essa decisão que não atende a pretensão dos interessados, né? Do seu cliente nesse processo. Então, tudo que a gente tem que fazer é evitar essa decisão sem análise de mérito e buscar a decisão com análise para comprovar a resistência do INSS nesse requerimento do seu cliente. Agora, desde dezembro de 2022, 12 de dezembro de 2022, a gente está com um pesadelo no recurso administrativo. Recurso administrativo era demorado? Era. Mas passados 120 dias a gente reclamava, com 150 fazia um mandado de segurança ou ajuizava. Qual o problema? Ajuizar hoje em dia é um risco. Muita coisa está com tema suspenso.
seu processo vai ficar anos lá parado, sem previsão de nada. Então, o recurso, prazo de 30 dias a contar da data de ciência da decisão, esse é o prazo para o recurso administrativo na segunda instância do INSS, tá? Aí, recorreu no prazo de 30 dias, o INSS tem 30 dias para encaminhar para o Conselho de Recursos da Previdência. Chegou lá no Conselho de Recursos, eles têm 365 dias para incluir na pauta de julgamento. Está aqui a norma, de 12 de dezembro de 2022. Não tem jeito, você tem que esperar, no mínimo, os 365 dias para contestar, para questionar algum atraso aqui. Julgou, tem 30 dias para voltar para a origem e dar cumprimento ao que foi julgado. E isso pode ser prorrogado por até 90 dias, tá? Não estão cumprindo também. Então, um exemplo. Quando a gente faz um MS para julgar um recurso, por vezes, tem que fazer, não um, mas 2 ou 3 mandados de segurança. Um vai ser para incluir em pauta para julgar esse recurso. Julgou o recurso, ok. Agora, isso tem que voltar. Esse benefício tem que ser implantado em até 45, começar o pagamento em até 45 dias, implantação e pagamento. Não cumpre. Aí você vai e faz outro mandado de segurança. Implantou, começou o pagamento mensal. E os atrasados? Outro mandado de segurança. Então, acompanhar bastante em relação a esses prazos aqui, tá? E não adianta, porque não adianta aproveitar o mandado de segurança anterior, porque o juiz vai falar que o objeto daquele, a resistência, era só aquele julgamento até aquela data. Então, hoje você enfrenta uma resistência nova, é um outro mandado de segurança. Aí aqui a revisão, por conta desses prazos aqui do recurso, eu particularmente tenho preferido utilizar a revisão do ato de indeferimento. A gente tem 10 anos para solicitar essa revisão, só que ela não tem prazo para ser concluída. O que a gente faz? Faz o pedido da revisão, fundamenta, mostra print, tudo, bonitinho. Isso aqui antes eu utilizava como reabertura de tarefa, mas como tem toda a resistência conhecida, eu estou fazendo por revisão, aí eu solicito, eu aguardo 120 dias, uma resposta, um andamento, não saiu, reclamação, e-mail, questiono, completou 150 dias sem resposta, sem nada, aí sim vai para o mandado de segurança, tá? O INSS vai falar que não existe revisão do ato de indeferimento. Mentira, existe sim. Está lá na IN, artigo 583 e seguintes, da IN 128, e também aqui em cima deixei para vocês a portaria 997 de 2022, que também dá todo o direcionamento para as revisões. Elas são mais práticas, menos desgastantes para você, e claro, a gente tem que conversar com o cliente também. Olha, cliente, você quer recorrer? Esteja ciente que existem esses prazos aqui. Podemos fazer uma tentativa por revisão, mas também não existe garantia, porque a nossa atividade é de meio, não é de resultado. E a revisão não é só para aumentar o benefício, é para questionar qualquer decisão dentro daquele requerimento, algo que não foi analisado, não foi visto, não foi considerado da forma correta nesse processo administrativo. Aí, aqui, para finalizar, eu tô rouca, né, gente? Para finalizar, só explicar algumas coisas relevantes aqui sobre processo administrativo para vocês. O que significa o melhor benefício na DER?
o INSS mantém essa DER essa análise do melhor benefício se ele reconhecer que cumpriu o direito de acesso a mais de um tipo de aposentadoria. Ponto. O melhor benefício só envolve o mesmo grupo de benefícios. Aqui, aposentadorias. Então, mas ele tinha direito à aposentadoria por invalidez, que na época era melhor do que a aposentadoria por idade. Ela não vai enquadrar, porque aqui tem um grupo de aposentadoria, um grupo de benefício por incapacidade, um grupo de benefício dos dependentes, tá? Que são benefícios aos dependentes, pensão por morte, auxílio reclusão, o salário maternidade e benefícios assistenciais. Então, para manter a DER nessa análise do melhor benefício, esse benefício em comparação com outro tem que ser do mesmo grupo, do mesmo tipo, tá? Aposentadoria só com outro tipo de aposentadoria, incapacidade de um tipo, oferecer outro que é mais vantajoso, benefício para o dependente, salário maternidade, benefício assistencial, só isso. O compromisso é só esse, tá? A DER, o que é? É a data de entrada do requerimento, que pode ou não ser a data de efeito financeiro para este requerimento. Se na data da DER, na data que foi feita a solicitação, o protocolo, já preenchia todos os requisitos, vai receber esse benefício desde a data da DER. Se não for, então vai alterar, que é o chamado reafirmação da data da DER, a data de início de pagamento, data de início de benefício, e lembrando também que a pensão por morte, se ela não for solicitada no prazo de após o óbito, ela não vai ter a DER na data do óbito. Então, não quer dizer que todo cliente, todo caso, o pagamento vai ser a contar da data dessa solicitação, tá? Então, o prévio requerimento administrativo, ele é exigido somente para os requerimentos de concessão, só quando for uma concessão de benefício ou serviço, tem que passar primeiro pelo INSS. Os outros tipos de processo administrativo não precisam desse prévio requerimento, pode ir direto para o judicial. O tamanho e formato dos documentos. A plataforma digital do INSS, o sistema, né, do meu INSS, INSS do advogado, eles exigem o quê? Primeiro, que os arquivos sejam digitalizados no formato colorido, porque eles têm até uma resolução 150 dpi, a imagem, que é a forma que eles podem analisar se esse documento passou por alguma manipulação ou se pode ser considerado um original, uma cópia fiel do original. Eles conseguem abrir imagem, ver se aquilo tá estourando ou não. O doutor Matosinho aqui, eu vou terminar, e ele vai explicar para a gente o que são os pixels, né? Aqui o formato que eles exigem para nomear esses arquivos, porque é o formato mais fácil para o servidor encontrar o que nós encaminhamos, e isso aqui também dentro dos nossos arquivos de computador, Drive, Dropbox, é, OneDrive, fica bem mais fácil até para a gente se administrar. Deixei aqui nome, CPF originais e o tipo, é assim mesmo que eles solicitam. Cada arquivo pode ter no máximo 5 MB, com um total de 30 MB. Passou disso daqui. Agenda atendimento específico, leva seus documentos físicos lá na agência e eles vão dar andamento, eles vão achar uma forma de anexar essa documentação. E hoje, como eu tinha comentado aqui cedo, eu pelo menos estou com dificuldade de acessar o INSS do advogado. A gente está com uma indisponibilidade de sistema. Se eu tivesse algum prazo vencendo hoje, o que eu ia fazer? Eu ia olhar aqui, ó, nesse link, deixei o link aqui no mapa mental para vocês, se tem algum aviso de disponibilidade do sistema. O que eu faço além disso? Dá vários
no mínimo 3 prints no mesmo dia, com horários diferentes, de indisponibilidade do sistema, liga no 135 informando, anota o protocolo, o dia e a hora desse contato que você fez, e quando o sistema voltar, pede pelo 135 a prorrogação do prazo, e quando o sistema voltar, junta tudo que for necessário anexar lá, comprovando que não foi possível pelo problema do sistema no dia que vencia esse prazo. Agora eu quero saber as dúvidas de vocês e também que o Matosinho explique a questão do arquivo colorido e a resolução, para todo mundo entender e que a gente tem um desafio, né? O cliente manda a foto da procuração, vê até o umbigo com o dedão do pé, né? Oi, doutora, bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo. A questão de arquivos com imagens é que eles ficam muito pesados, né? Ficam muito grandes. Então, você tem um problema de resolução. Então, quanto a menor resolução, menor o tamanho. A resolução mínima é de 300 pixels, né? Que é a mais baixa. Acima disso, o arquivo começa a ficar pesado. Eu não sei se de repente pode utilizar o arquivo zipado aí, né? Talvez seja uma saída, né? Se de repente o sistema aceitar o arquivo zipado, aí você pode criar um zip dos arquivos e aí ele vai reduzir bastante. Mas eu não acredito que o INSS aceite ainda, né? Que seria uma forma de diminuir o tamanho dos arquivos. Então, a questão do arquivo colorido é que quanto maior a quantidade de pixels, mais pesado ele fica, maior ele fica, e você não vai conseguir cumprir esses 30 megabytes aí, esses 5 megabytes por arquivo. Aqui a gente deixa tudo, porque o INSS ele aceita imagem, aceita PDF. A gente converte tudo em PDF e eu coloco uma compressão média, né, nele, nesses arquivos, e vou abrindo, vendo se está legível. E aí encaminho, para que encaminhar o arquivo de menor tamanho possível, mantendo legível, né? E Isso, perfeito. Perfeito. Essa saída também, porque como ele aceita em PDF, o PDF, você transforma a imagem em PDF, né? Você recebe um JPEG, o cliente manda para você um JPEG, você tem que transformar esse JPEG no PDF, né? Talvez você possa tratar esse JPEG um pouco antes, depois enviar o PDF também. Porque se ele vier com uma resolução de 1.200 pixels, por exemplo, ele fica muito pesado. Você vai ter que reduzir isso daí para 600 pixels, fica visível. Menos de 600 pode ser que não fique visível. Então, também é essa saída. Porque você tem que transformar depois tudo em PDF, né? A compressão. Mas usar o máximo de compressão mesmo. verdade, obrigada. Gente, alguém quer bater papo sobre processo administrativo? Eu queria entender um pouquinho sobre a correção do CNIS aí, de vínculos não reconhecidos, ou de valores, aqueles valores de carnê que o pessoal recolhia no passado, e como é que habilita isso no CNIS? Essa portaria aqui 990 saiu agora, ela foi atualizada. Não essa portaria, na verdade, essa portaria, mas os anexos, né? Na verdade. Precisa olhar no CNIS qual o tipo de pendência, né, desse recolhimento. Aí tem um anexo que é um sumário, né, um dicionário de o que significa. E tem um formulário específico agora para cada tipo de regularização, porque só dá para agrupar a partir da reforma, né? O anterior tem que ser complementado. Aí precisa olhar também se isso é da época que era empregado ou se era individual ou facultativo. Então, olhar tudo isso daí na portaria, olhar esses recolhimentos no CNIS, a pendência e fazer a solicitação. É bem interessante a sua pergunta, porque eu tinha esquecido de um ponto relevante. Essa solicitação de retificação de CNIS não tem o serviço disponível no meu INSS ou no INSS digital. Então, precisa ser feita a solicitação pelo 135 ou pelo 0800 do advogado,
vai informar todos os dados do cliente, a regularização que pretende fazer, e aí o servidor, né, o atendente, abre essa tarefa para apresentar a documentação e solicitar direitinho o que precisa ser feito. Por quê? Por telefone, você só pode colocar 5 intervalos nesse protocolo. E se você tiver mais do que 5 períodos, 5 intervalos de período para fazer essa solicitação, não vai caber no requerimento. Então, primeiro abre a tarefa através do 135 ou 0800, aí abrindo essa tarefa, informando só o AB, né? Vai para a sua plataforma do advogado e lá você consegue complementar o requerimento com mais pedidos e apresentando os documentos também. Perfeito, obrigado, doutora. Imagina. Tranquilo, gente? Então tá ótimo. Eu vou encerrar aqui, fazer o download, colocar no YouTube e mandar para vocês com o mapa mental. E não vou esquecer da portaria do despachante documentalista. Doutor Alex Bezerra, do Ipiranga, olha que visita hoje. Tudo Bem-vindo. bem? Tudo bom? Bom dia a todos. Eu não abri a câmera antes, que eu estava fazendo uma outra coisa aqui, mas estava te ouvindo, viu? Ouvindo vocês Ah, aí. Muito bom hoje, viu? obrigada. Vem mais vezes com a gente. Vamos Sim, conversar mais estarei vezes. presente. Obrigada, gente. Ótimo dia. Um abraço a todos. Tchau.